Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, a paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem aí na sua casa, onde você estiver, e que essa mensagem possa entrar no seu coração, que Deus possa te abençoar e levar o melhor e a presença dEle para você e para a sua família, em nome de Jesus. Já vai entrando aí, vai compartilhando o link, vai dando o seu like aí também, vai dando uma paz do Senhor aí, vai escrevendo, em nome de Jesus. Eu queria orar antes de começar a palavra. Então, vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco esse momento diante de Ti, sabendo, Pai, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai. Que Tu cresças, eu diminua, e que tudo aquilo que eu falar, o Senhor possa filtrar, Pai, que o Teu Espírito possa levar o melhor para cada um que está ouvindo essa mensagem agora, Pai. É o que eu te peço, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje o tema da mensagem é viver na presença de Deus. Em João 14, no versículo 6, Jesus diz assim, João 14, 6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, minha pergunta é, você quer viver na presença de Deus? Jesus disse que Ele é o único caminho, o único acesso que leva ao Pai. Então, a minha pergunta para você, o fato de você já ter confessado o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, já te garante uma vida na presença do Pai? Vamos ver o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, 1 Coríntios 3, 16, a palavra de Deus diz assim, Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, através da palavra entendemos que a resposta é sim, pois a palavra nos garante que nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos a habitação do próprio Deus, porque o próprio Deus se revela em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, desde a eternidade até a eternidade. Deus é um Deus Espírito Santo que habita em nós também. Então, se o próprio Deus habita em nós, eu posso dizer que eu sempre estarei na presença de Deus? Bom, a palavra de Deus também diz que Deus é onipresente, né? Em Salmos, Deus diz assim, Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo no abismo, lá estás também. Então, nós não conseguimos se esconder da presença de Deus. Porém, a pergunta mais importante nesta noite eu estou vivendo uma vida plena, ou seja, eu vivo a plenitude da presença de Deus na minha vida? E uma outra pergunta para que a gente possa raciocinar um pouco. Quando as pessoas ao meu redor me veem, eles me veem com uma vida cheia da presença de Deus? Essa é uma pergunta importante para que a gente possa refletir, né? Será que nós estamos exalando o bom perfume de Cristo? Será que é onde nós chegamos, a presença de Deus, ela chega junto conosco e as coisas se alteram ao nosso redor? Isso é o mais importante, né? Então, o objetivo da pregação de hoje, dessa palavra, é para que, através do poder da palavra e do poder da graça de Deus, a gente possa entender o quão importante é a gente ter uma vida cheia da presença e que essa presença traga impacto para as nossas vidas e aqueles que estão ao nosso redor também. Esse é o mais importante que nós temos que entender, né? Veja, em João 3,16, a palavra de Deus diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê em Jesus e já fez a oração de confissão, confessando Ele como seu único Senhor e Salvador, você obteve a salvação. Mas veja, a obra de Cristo naquela cruz, ela é muito mais abrangente do que apenas a salvação. Ela é uma obra completa. Além da salvação,
nós podemos obter através da presença de Deus, através do acesso de Jesus ao Pai, nós podemos ter salvação, cura, libertação, paz, alegria, prosperidade. Tudo isso vem na obra completa de Cristo naquela cruz, através da presença de Deus. Não? A Bíblia diz que no momento em que Jesus perece na cruz, o véu se rasga de alto a baixo. Então eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 50. Mateus 27, versículo 50. E diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então veja, no Velho Testamento, o acesso ao Santo dos Santos, ou seja, o acesso à presença da glória de Deus, só era permitida ao sumo sacerdote. Então havia todo um preparo, uma vez por ano o sumo sacerdote iria fazer a expiação de pecados do povo. Então existia todo um ritual, todo um preparo, e somente o sumo sacerdote poderia entrar, além do véu, no Santo dos Santos, na presença da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus perece naquela cruz, por amor a mim e a você, o véu se rasgou de alto a baixo. Essa é uma simbologia tremenda, porque o que isso está querendo nos dizer? Que agora, através da morte de Cristo, da obra da cruz, não precisa só o sumo sacerdote, só ele seja permitido a entrada na presença da glória de Deus, mas todo aquele que nele crê, que crê em Jesus e que tomou posse da obra dele, o acesso à glória do Pai é permitida. Glórias a Deus por isso. Então hoje eu e você, que somos de Cristo, temos acesso à presença da glória de Deus e a os benefícios que isso pode nos proporcionar. Então veja, nós temos que entender algo importante, Existem níveis da presença de Deus. Eu escuto muito, já escutei muitas pessoas falarem, sobre algo mais ou menos assim. Hoje eu fui num culto, numa igreja e senti muito a presença de Deus. Eu vou em tal lugar e sinto a presença de Deus. Vi em muitos lugares manifestações da presença de Deus. E isso faz parte realmente da presença de Deus, mas são manifestações da glória do Senhor que acontecem na presença dEle. Então veja, o objetivo da pregação de hoje é que essa palavra possa nos levar a entender que nós não precisamos estar na igreja ou em qualquer outro lugar para viver e sentir a glória da presença de Deus. Nós podemos ter uma vida constante debaixo da glória de Deus, das manifestações do Senhor e da sua presença. Esse é o grande objetivo da palavra de hoje. Então, Deus é soberano e age da forma que Ele quer agir, quando Ele quer agir, como Ele quer agir e onde Ele quer agir. E muitas vezes eu escuto também de conversões sobrenaturais, pessoas que aceitam Jesus e nesse mesmo momento a glória de Deus vem, a presença do Senhor vem e a pessoa tem uma conversão sobrenatural, extraordinária. Não foi o meu caso. Eu lembro que quando eu fiz a primeira vez que eu aceitei, quando eu aceitei ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu fiz essa oração de confissão, eu não senti nada sobrenatural, eu não senti algo diferente naquele momento. Minha vida foi transformada. Eu olho para a minha vida antes de Jesus, eu não consigo nem imaginar como eu poderia viver aquela vida que eu vivia. O que Jesus transformou na minha vida foi tremendo, mas foi um processo. No meu caso, não teve algo estrondoso no momento da conversão, não houve uma manifestação da glória que eu pudesse sentir, ou que eu caí no chão, não aconteceu isso. Mas não é porque eu não senti nada que a glória de Deus não me invadiu e o seu Espírito se apossou de mim e começou a habitar em mim, porque a palavra de Deus nos garante e Deus foi transformando a minha vida de fé em fé, de glória em glória. Amém? E eu queria dar um testemunho de um momento em que a glória de Deus se manifestou na minha vida e na vida da minha família. Foi algo tremendo que aconteceu. Eu morava no Espírito Santo
isso foi mais ou menos uns 9 a 10 anos atrás, e houve um retiro, né? Inclusive a Lorena estava passando uns dias lá conosco em Vitória, né? Lá na nossa casa, e aí estava havendo um retiro de uma igreja que também fazia parte da rede apostólica da Missão Shekinah, e um profeta de um outro lugar, do Rio de Janeiro, estava ministrando lá um retiro chamado Casa do Oleiro. Então nós fomos convidados a participar, né? E aí eu, a Lorena, minha esposa, minha filha, mais alguns jovens que estavam lá na minha casa, nós fomos até o local do retiro, que era um sítio, né? E chegando naquele sítio, eu não conhecia, era a primeira vez que eu estava indo lá, nós chegamos até o local e eu vi que o local onde estava tendo o retiro, né, os cultos, era um local bem afastado. A gente teve que parar o carro num lugar e depois tinha que subir tipo uma trilha para chegar até um galpão, que é onde estava sendo ministrado, né, o culto que fazia parte daquele retiro Casa do Oleiro. E foi algo tremendo, porque eu lembro que nós estávamos atrasados, né? E eu sou chato com horário, eu gosto de estar sempre no horário e tal, e muita mulher em casa, as meninas se arrumando, secando o cabelo, a gente acabou chegando um pouquinho atrasado. Então os carros já estavam no estacionamento e nós começamos a subir aquela trilha. Na trilha eu já comecei a escutar louvores e algumas vozes, e eu falava, já começou, estamos atrasados e tal. E foi de repente, né, no meio da trilha, chegando perto já do local da ministração, algo começou a invadir o meu espírito e o meu coração, e uma vontade de chorar começou a me invadir, né? E eu não entendia, mas era algo muito forte, né? E chegando mais perto do local do evento, começamos a escutar choros, e começamos a escutar vozes, e pessoas chorando, e o louvor tocando. E assim que eu adentrei aquele local, a glória de Deus me invadiu de tal maneira que eu tive que sentar, e eu comecei a chorar copiosamente, sem uma palavra, sem ninguém ministrar nada. Eu olhei ali o profeta que estava ministrando, não o conhecia, a primeira vez que eu conhecia. Depois ele ficou um grande amigo meu até hoje, o pastor Gerson. E ele estava ministrando, a maioria eram jovens que estavam ali, né? E eu não conseguia escutar nada, porque eu só conseguia chorar, eu não conseguia parar de chorar, mas não era um choro de tristeza, era a glória de Deus invadindo o meu coração, invadindo o meu ser, o meu espírito. E aquilo foi tremendo, porque aquilo trouxe uma paz, uma alegria, trouxe aquela confiança de saber que o Espírito Santo estava ali comigo naquele momento, né? E também contagiando tantas pessoas ao redor. E naquele dia, Deus se moveu poderosamente. Quando eu consegui parar de chorar, né? E aí aquele profeta começou a ministrar uma palavra, aí ele pediu que tirassem todas as cadeiras, né? Que todo mundo ficasse de pé e todo mundo fosse ali. Ele ia ministrar, ele e a equipe dele começaram a ministrar pessoas. E foi naquele exato dia, naquele mesmo dia, eu e minha esposa fomos chamadas por ele, e ele colocou as mãos sobre nossas cabeças. E ele disse, olha, vocês são pastores do Senhor, vocês são Abraão e Sara, vocês terão muitos filhos, né? Se referindo a filhos espirituais. E nós nunca havíamos pensado ou passado pelas nossas cabeças de sermos ungidos a pastores ou algo assim, não era algo que fazia parte, né, dos nossos planos, pelo menos naquele momento. Então recebemos essa palavra, né? Várias manifestações ali do Espírito Santo para outras pessoas também. Naquele local onde tinha essa igreja, no município de Serra, no Espírito Santo, inclusive no bairro da igreja, ele já foi considerado o local mais violento da América do Sul. O número de mortes, né, por mil habitantes era o mais alto da América Latina. Era um local com muitas mortes, era um local com muito tráfico de droga, era um local muito difícil, né? E ali muitos jovens, né, que estavam naquele retiro, eram jovens oriundos dessas famílias que os pais foram mortos, ou estavam presos, ou estavam metidos no muitos ex-traficantes, ex-drogados. Eu vi ali naquela igreja muitos jovens que se converteram e hoje são pastores, que saíram do tráfico, saíram do tóxico, e hoje tem uma vida maravilhosa com Jesus. E naquele momento, Deus também falou com aquele profeta,
E através dele, ele começou a ministrar cura de orfandade, né? Porque a gente sabia que muitos jovens daqueles tinham muitas feridas na alma, porque os seus pais não eram presentes, principalmente o pai, né? Ou pais que já haviam morrido, ou até estavam em casa, mas batiam nos filhos e até nas meninas também. Então, naquele dia, eu pude presenciar pessoas sendo curadas do espírito de orfandade, pessoas sendo libertas. Foi algo tremendo, né? E só para finalizar esse testemunho, algo que me chamou muito a atenção, talvez a Lorena se lembre desse episódio, foi até algo engraçado. Naquele dia havia um casal, né, que estavam passando por dificuldades no seu matrimônio. Eles não eram daquela igreja, mas eles eram parentes de uma pessoa que era um membro daquela igreja, e essa pessoa os convidou para que eles fossem ministrados também. Só que eles vinham de uma igreja presbiteriana, uma igreja muito tradicional. Eles nunca haviam visto um mover daqueles, né? E eu olhava para eles, os jovens todos no chão chorando, todos nós chorando, aquela presença maravilhosa da glória de Deus. E eu via eles com aquela cara assim, assustados, né? Talvez até um pouco desconfiados se aquilo era uma realidade, né? E num momento, aquele profeta, eu vi que ele olhou para eles, né? Pediu para um membro da sua equipe uma garrafa d'água, chamou os dois ali na frente e falou assim: a partir de agora vocês não serão mais o mesmo. Pegou a garrafa d'água e começou a jogar água nos dois. Os dois caíram no chão, começaram a tremer, eles perderam o controle dos seus corpos, eles não conseguiam se controlar, eles começaram a chorar, a gritar, e a glória de Deus invadiu eles também. E aquele pastor falou para mim assim: olha, de hoje em diante eles nunca mais serão o mesmo. E eu creio que ali Deus fez uma mudança na vida daquele casal também. Eu estou dando esse testemunho, queridos, porque foi algo que aconteceu na minha vida e marcou muito a minha vida. Para testificar isso, uma semana depois, eu fui num congresso de estudos, até um apóstolo da nossa rede, ele foi dar um estudo sobre o livro de Apocalipse, né? Foi um congresso de 3 dias só sobre o livro de Apocalipse. Eu e minha esposa fomos lá. E um não tinha nada a ver com o outro. E a ministração era de estudo de Apocalipse. Porém, em um dado momento, aquele apóstolo falou assim: olha, Deus está falando no meu coração que eu tenho que orar pelos casais aqui. E começou a chamar os casais. E eu e minha esposa fomos. E ele colocou as mãos sobre nossas cabeças e disse assim: Deus está me mostrando, Abraão e Sara, vocês serão pastores do Senhor. E Deus, através de um outro profeta, menos de uma semana depois, confirmou aquela palavra que nós havíamos recebido, né? E depois, conversando com os nossos pais, com o pastor Pérez e a pastora Bianca, aquilo foi se consolidando, Deus foi nos amadurecendo até que eles nos levantaram a pastores. Eu estou dizendo tudo isso para vocês, queridos, simplesmente porque a presença de Deus é maravilhosa. Não existe nada que se compare à presença da glória do Senhor. Diante da glória de Deus, os milagres acontecem, as curas vêm, o sobrenatural vem através da presença da glória de Deus. É isso que nós temos que buscar todos os dias das nossas vidas, amém? E continuando aqui na palavra, né, eu queria que essa palavra nos conduzisse como então a buscar essa presença de Deus, né? Como podemos buscar essa presença de Deus no nosso dia a dia, né? Eu queria que os irmãos pudessem, vamos ler duas passagens, né, que falam da construção do tabernáculo e do templo, né? O tabernáculo na época de Moisés, de Êxodo, e do templo de Salomão. Então convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Êxodo, no capítulo 40. Êxodo 40, versículo 9. E diz assim: E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar,
e pendurou o resposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Glórias a Deus. Agora um outro texto, vai até 2 Crônicas, o livro de 2 Crônicas, no capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado. A prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvirem, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Glórias a Deus, aleluias. O que isso pode trazer para as nossas vidas hoje? Nas duas passagens, tanto na construção do tabernáculo como na construção do templo de Salomão, nós vemos que Deus, Ele ordena detalhe para que as pessoas, para que aqueles que estavam empenhados na obra de Deus façam com detalhes. Então, tanto no tabernáculo como no templo, era para levar o melhor, para fazer o melhor. Então Deus manda colocar ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Depois, os sacerdotes, eles tinham que ser ungidos, eles tinham que ser lavados, eles tinham vestimentas próprias. No templo de Salomão, ali diz que antes da glória do Senhor encher aquele templo, ali se juntaram todos os adoradores do Senhor e começaram a louvar ao Senhor e adorar ao Senhor. Então nós começamos a entender algo, e você pode perguntar, bom pastor, então para que eu possa entrar na presença da glória de Deus, eu preciso ter ouro, prata, bronze, pedras preciosas? Não, nada disso, mas isso é uma representatividade que nós temos que oferecer a Deus o nosso melhor. Nós temos que oferecer a Deus o nosso melhor trabalho a Deus, a nossa melhor obra ao Senhor, a nossa melhor adoração, a nossa melhor oferta. Nós temos que oferecer a Deus o nosso melhor. É assim que nós conseguimos chegar e conquistar o melhor da presença de Deus, dando o nosso melhor, com esmero, com excelência. Nós não podemos orar a Deus de qualquer jeito, nós não podemos adorar ao Senhor de qualquer jeito, nós não podemos ofertar ao Senhor de qualquer jeito. Nós temos que nos chegar a Deus de uma forma excelente, com temor, né? Com reverência a Deus, agradando ao Senhor. E quando eu falo adorar a Deus, não é simplesmente cantar alguns louvores ou cantar músicas, isso também faz parte, mas sim um estilo de vida como adorador. Né? Como diz a palavra, né? Deus procura adoradores em espírito e em verdade, adorando ao Senhor com o nosso melhor, com obediência e principalmente com santidade. Essa representatividade do sacerdote, de Arão e de seus filhos, lavando as suas vestes com vestes de linho, é para que eles entrassem santos naquele lugar, em santidade. A Bíblia diz em Isaías 59, no versículo 1, que nem os ouvidos de Deus estão tampados, nem as suas mãos estão aqui encolhidas, para que não possa nos escutar, nos tocar, mas porém, as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então veja, nós acabamos de falar, Deus é onipresente, não podemos nos fugir da presença dele, mas ao mesmo tempo o pecado nos afasta, a iniquidade nos afasta da presença do Senhor, da presença plena de Deus, da sua glória, da alegria de viver, da paz,
de algo que a gente pode sobejar, que a gente pode transbordar quando estamos cheios da presença de Deus. É isso que nós temos que buscar, queridos. E é tempo de buscar, queridos. No livro de João, apóstolo João, no capítulo 14, no versículo 23, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Essa é outra chave. Jesus está dizendo que se a gente guardar a palavra dele, o Pai nos amará e viremos para ele e fará morada em nós. Glórias a Deus por isso. Então, queridos, aqui Deus nos dá algumas chaves para poder estar sempre na presença dele, na presença da sua glória, né? Então, fazer o melhor para Deus, buscar a santidade, ler a palavra, obedecer a palavra, viver a palavra de Deus. Dessa forma, nós vamos conquistando cada vez mais intimidade com o Senhor, vamos cada vez mais buscando a presença da glória dele. Isso é algo progressivo. Nós cada vez avançamos mais e cada dia mais que a gente vive essa presença, Deus vai abrindo cada vez mais portas para a gente, o sobrenatural vai acontecendo nas nossas vidas e mais do que isso, a presença da glória de Deus nos acompanha, aonde quer que a gente esteja, no nosso caminho, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade. A presença de Deus está conosco. E onde a presença da glória de Deus está, nada fica como está, tudo muda. Então, se existe algo que está ruim, se existe um caos, se existe algo confuso, bagunça, onde a presença da glória de Deus chega, a glória vem e ajusta tudo, deixa tudo como Deus gostaria que estivesse. Por isso, queridos, que precisamos buscar incessantemente viver uma vida plena com a presença de Deus. Amém? Bem, queridos, eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração. Eu espero que o Espírito Santo possa estar falando com você nessa noite. E eu quero orar pela sua vida. E Deus toca no meu coração nesse momento para fazer uma primeira oração. Nós começamos a palavra de hoje, falando sobre João 14,6, que Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Talvez você que esteja vendo essa mensagem, que esteja me escutando, você quer ter uma vida na presença de Deus, na presença da glória, mas você ainda não confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, querido, eu quero que você faça essa oração comigo nesse momento. É uma oração simples, mas ela vai mudar a sua vida e da sua família, como mudou também a minha vida e a vida da minha família. Amém? Vamos orar então? Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço, escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de agora eu andarei somente com o Senhor, porque o Senhor é meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus por isso. Se você fez essa oração, hoje está tendo festa no céu. Meus irmãos, você que já fizeram essa oração e já confessaram e tem uma vida com Jesus, eu não sei qual é o nível da presença de Deus que você está vivendo na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, mas eu quero te convidar a orar nessa noite, para que você possa ter uma presença, possa buscar uma presença com mais profundidade, com mais alegria. Talvez você em algum momento se desviou da presença de Deus, talvez você tenha se afastado do Senhor, porque a palavra de Deus diz: chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros. Então nós temos que dar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre nosso. Deus está de braços abertos. O Pai está de braços abertos para ter cada vez mais intimidade e comunhão com seus filhos. Deus está te aguardando hoje para que você se achegue cada vez mais perto dele, intimamente, em obediência, em fé, em santidade. Então, se você quiser, vamos orar juntos agora nesse momento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos em tuas mãos, Pai. Peço, Espírito Santo de Deus,
que habita em nós, que o Senhor possa encher o coração de cada um e cada um possa sentir a tua presença nesse momento, uma presença sobrenatural. Que as pessoas possam sentir a alegria do teu Espírito, a paz, a comunhão, a intimidade. Que venha uma unção agora, Senhor, uma unção de arrependimento, Senhor. Uma unção que nos leva, Senhor, a buscar a santidade e a nos convertermos de verdade, Senhor, não cometendo os mesmos erros do passado. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada um, cada família, cada casa representada, que a unção do Teu Espírito se achegue agora em cada um, se faça presente de uma forma, Pai, sobrenatural na vida de cada um. Que cada um, cada vez mais, Pai, tenha um aumento da chama do Espírito nos seus corações. Que a Tua presença se faça cada vez mais de alegria, de paz, de santidade, de prosperidade, que venha o Teu amor derramado agora na vida de cada um, Senhor. Eu abençoo cada um agora, queridos. Eu te abençoo a tua casa, a tua família, os teus negócios, o teu ministério. Eu abençoo você, que você tenha uma vida plena, santa, com uma comunhão maravilhosa com o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que você tenha uma noite de sono abençoada em paz. E a gente se encontra na próxima, em nome de Jesus. Amém. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.